Aleluia, oh, glória a Deus. Estamos mais um dia para poder falar da gloriosa palavra do nosso Pai. E aqui está ela. E cada dia nós temos um aprendizado novo por aqui, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias e cada dia a gente aprende um pouquinho daquilo que o Senhor quer que a gente faça. E vamos fazer a nossa oração para poder a gente agradecer ao nosso Pai e também colocar diante dele as nossas petições para esse dia. Amém? Você ora comigo? Obrigada de coração por você estar nesse lugar e eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque tem palavra dele para poder a gente aprender coisa nova. Nova, Helena, mas a palavra de Deus ela é nova, ela se renova todos os dias. Vou te pedir uma coisa, desconsidera qualquer barulho, qualquer vozes que você ouça, tá bom? Que eu não tô dentro de casa sozinha hoje, olha aí, todos os dias o cachorro dá o ar da graça. Nós vamos focar aqui, tá bom? Vamos orar? Paizinho, nós rendemos graças ao Senhor por mais um dia. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia nos alcançou. Obrigada, Senhor, porque são as Tuas misericórdias, a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor que nos traz aqui mais um dia para poder dizer que o Senhor é bom. Pai, obrigada de coração por essa pessoa, Pai, que o Senhor trouxe até aqui. Espírito Santo, assim como o Senhor já tinha colocado no meu espírito, nesse dia, Pai, eu me dirijo a Ti, colocando diante do Senhor as pessoas que trabalham em serviços de alta periculosidade, aquelas pessoas que trabalham, que desempenham serviços de primeiros socorros, os médicos, os paramédicos, os enfermeiros. Espírito Santo, as maternidades também eu quero colocar diante de Ti, as pessoas que trabalham, Senhor, nas alturas. Deus, misericórdia. Clamo a Ti também, Senhor, por aquelas mãezinhas de primeira viagem, aquelas que estão trazendo mais uma vida para o mundo, Senhor, para poder dar continuidade ao legado que o Senhor tem dado para nós, Pai. Espírito Santo, vem com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua sabedoria e deposita em cada um de nós, Pai, para que nós possamos desempenhar os nossos papéis mediante aquilo que é esperado dos homens em nós, através de nós, e que também é esperado, que o Senhor espera que nós o façamos. Pai, misericórdia, Deus, dos motoristas, dos pilotos, Pai, daqueles que estão nos ares, nos mares, nas pistas, Deus, misericórdia. Aqueles que trabalham, Pai, nas profundezas dos mares, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, clamamos a Ti, Pai. Clamo a Ti também, Senhor, pelas nossas criancinhas, os nossos idosos. Entregamos a nossa família em Tuas mãos. Entregamos também, Senhor, diante de Ti, Senhor, aquela pessoa que está à procura de um emprego, de uma nova oportunidade. Abre as portas, Deus. Aquele que já está trabalhando, mas não está se saindo bem no seu trabalho, Pai, vem com o Teu favor e com a Tua sabedoria, Deus. Em o nome de Jesus, clamamos a Ti. Em o nome de Jesus queremos profetizar, eu quero profetizar nesse momento, Deus, por aquela pessoa que vive no mundo dos vícios, seja ele de jogos, da mentira, da malandragem, do fumo, em o nome de Jesus, da prostituição, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que haja libertação nas nossas famílias, em o nome de Jesus, que haja libertação, cura, salvação, para a glória do nome de Jesus. Se você que crê, diz amém. Oh, glória a Deus. Vamos lá, né? Estamos no
no livro de Salmos. Estamos no livro de Salmos, que o Espírito Santo, Pai, nesse momento, Senhor, dá-me a revelação da Tua palavra pela Tua misericórdia. Vamos lá, hoje nós estaremos lendo, meditando, né, a partir do 15 até o 21, e vai ter dias que a gente vai passar do 7, tá? Vai ter momentos, não sei que momento será esse, mas eu sei que vai vir. Vamos lá, verso 15. Em teus preceitos, ou seja, em tua vontade, meditarei e olharei para os teus caminhos. Ou seja, aqui está sendo uma promessa, né, que quem escreveu estava fazendo. Senhor, em teus preceitos, em tua vontade, eu vou estar meditando, eu vou estar sempre me lembrando, eu vou estar sempre fazendo, e os meus olhos não estarão na vida do outro, os meus olhos não estarão no que o outro fez e deu errado. Não, os meus olhos vão estar fito no teu caminho, ou seja, meus olhos estarão direcionados à tua palavra, à tua vontade, para fazer aquilo que te apraz, para que as coisas na minha vida vá bem. Isso é o que diz o 15. O verso 16 diz assim, ó: alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. A minha alegria vai estar em cumprir a vontade de Deus e não me esquecerei. Não tem como a gente esquecer. A palavra de Deus fala até em Provérbios, que diz assim, ó: ensina ao teu filho o caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais vai se essa criança que agora já é um adulto, vai se desviar, né, desse caminho. 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e pratique a tua palavra. Fala observe, mas vamos usar o praticar. Faze bem ao teu servo, para que eu viva, ou seja, Senhor, faz-me o bem a mim, para que eu consiga viver e observe a tua palavra. A gente sabe que para a gente ter uma vida e uma vida longa, a palavra de Deus também diz lá em Provérbios, que a gente tem que honrar pai e mãe. Então, quer ter vida longa, quer viver bem, honre pai e mãe, né? Ou seja, tenha respeito, né? Dê ouvido ao que pai e mãe fala. E aqui o salmista aqui ele fala: faz-me o bem, para que eu viva, faz o bem para mim, né? Para que eu consiga viver e praticar a tua palavra. Mas eu digo assim, primeiro a gente tem que praticar, né? Praticar a palavra para poder então viver bem. Não é viver bem para depois praticar, não, é ao contrário. Primeiro a gente pratica e aí a gente desfruta. É como um plantio. Primeiro você planta e aí depois você colhe. Você não começa colhendo para depois plantar. Não, primeiro você planta para depois colher. Vamos para o verso 18. Desvenda os meus olhos. Olha que coisa interessante. Ou seja, tira a cegueira dos meus olhos. Ou seja, tira esse olhar que eu tenho de só observar o lado negativo, de só olhar para as minhas fraquezas, olhar para quem fez e não deu certo. Desvenda isso de mim, ó Deus. É uma oração, né? Uma conversa, né, com o Pai, né? Desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, descobre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa enxergar o quão bom é praticar a tua palavra e ver os feitos maravilhosos que tem em praticar a tua palavra. Isso que esse verso 18 fala. Aí o 19, sou peregrino na
terra. Realmente, nós não estamos aqui só de passagem, né? Teve o dia da gente chegar, estamos percorrendo sem saber a hora que essa corrida vai terminar, porque nós sabemos que nós viemos do Pai e para o Pai nós retornaremos. E esse corpo, ele volta para a terra, ele não tem valor algum, né? Não tem valor algum. Não adianta, eu não posso me descuidar, mas também não adianta eu cultuar aquilo que no final não vai ter valor algum. Então, por isso que a gente tem que alimentar o nosso espírito, para que no final de tudo a gente possa contemplar a eternidade ao lado do nosso Pai. Isso é o que o cristão almeja e que tem que almejar, porque não adianta se cansar para depois se frustrar e não viver a eternidade no Senhor. Amém? Então, vamos para lendo novamente, né? Para a gente encerrar o 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Ou seja, como assim? Não esconda de mim os teus mandamentos. Como eu sempre venho frisando aqui, há muitas coisas que estão escritas aqui, mas como eu já disse também outro dia, no outro vídeo que está aqui abaixo, que no Evangelho de João, no último versículo do Evangelho de João, fala que se tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tivesse escrito, o mundo inteiro não caberia, né? De tantos livros que seriam. Então, por isso que a gente deve viver uma vida de intimidade, falando com o Senhor sempre em espírito. Vocês vão me ouvir sempre falando nisso, porque como que duas pessoas podem ter intimidade se elas não conversam? Entendeu aí? Pegou aí? Como que elas podem ter intimidade se elas não conversam, se não estão conversando? Então, para eu ser íntima do meu pai, eu tenho que conversar com ele. E sempre eu também estou frisando isso. Que filha sou eu quando eu digo, eu sou filha de Deus? Ok, mas nem a voz dele eu reconheço, nem a voz dele eu ouço, nem os... Sabe? Entende? Eu preciso de uma outra pessoa para poder que ele fale com outra pessoa, para poder essa outra pessoa vir falar para mim. E se essa mensagem não chegar como é para ser, no tom que é para ser, com as palavras que é para ser, do jeito que é para ser, porque, queridas, tudo que vem do nosso Pai vem com entranháveis amor, ou seja, vem com um amor das entranhas dele, de Pai. E o pai não quer que o filho sofra, o pai não quer que o filho se entristeça. Por isso que ele quer que sempre a gente viva sendo orientado, para que a gente não precise passar por situações que seja preciso ele, puxar nossas orelhas. Então, uma vida de intimidade é você sempre falar com uma pessoa. Eu não posso ser íntima de vocês se eu não converso com vocês. Eu não posso dizer que eu tenho uma amiga se eu não converso com essa amiga. Ela não é minha amiga. Ela pode ser conhecida, eu posso já ter ouvido falar dela. Então, devemos ter cuidado com isso aí, tá bom? Já falamos do 19, né? Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está, o 20, a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo tempo. Gente do céu, observa isso. A minha vida, ela está quebrantada. O que é se quebrantar? É desejar ardentemente, é estar ciente de que eu não sou nada sem aquilo, é desejar que eu preciso, é desejar e saber que eu preciso daquilo ardentemente. Isso é quebrantamento. Quebrantamento não é chorar. O chorar pode fazer parte, mas o quebrantamento, ele é o entendimento de que eu preciso, eu necessito daquilo.
E aqui o salmista fala: a minha alma está quebrantada, ou seja, a minha vida, os meus sentimentos. Ele entende, meus sentimentos nesse momento é de que eu necessito me alimentar disso aqui. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso tomar um rumo diferente. Eu preciso saber o que é que Deus quer para mim, o que é que Ele espera de mim. É ardentemente. Aleluia. E ele diz que a vida dele, né? A vida dele, a minha vida está quebrantada de desejar, praticar a tua vontade, os teus juízos, a tua vontade, em todo o tempo. Em todo o tempo, é o que eu sempre friso por aqui, é o que eu sempre estou falando por aqui. Não deixe para falar com ele só quando você se ajoelhar, não deixe para falar com ele só quando você for à igreja, não deixe para falar com ele só quando uma pessoa, um outro ser humano vir falar dele com você. Não, tenha intimidade, deseje isso ardentemente, esteja quebrantado constantemente. Esteja sempre, seja uma pessoa sempre aberta, disponível para ouvir ele. Ele está aqui. Ele está aí também onde você está. Ele deseja, ele anseia que nós, os filhos, estejamos sempre suscetíveis e atentos e sensível à voz dele. Porque às vezes ele pode conversar contigo de N formas e eu acho maravilhoso que tem momento que eu pergunto assim uma coisa para ele e tipo, vamos supor que eu pergunto assim, Senhor, eu tenho esse lugar aqui para ir hoje, mas eu não tava afim. Aí ele simplesmente vai. Acabou. É só isso, vai. Ou seja, eu não posso deixar de ir para aquele lugar. Vai. Isso é, se eu estou sensível. Se eu não tiver sensível à voz dele, eu não vou conseguir entender. E aí, muitas das vezes, às vezes, a gente diz assim, nossa, bem que eu tava com pressentimento, bem que eu tava, sabe, bem que as coisas não estavam se encaixando, ou então bem que minha cabeça falou, bem que meu coração falou, e, né? É tanto que às vezes quando acontece as coisas a gente diz assim, nossa, mas a pessoa até falou assim, aí a gente começa a juntar, né? Por que a gente não junta sempre? Por que a gente não fica sensível aos acontecimentos? Por que a gente não fica sempre sensível aos toques que Jesus está dando, aos toques que o nosso Pai está dando, a voz dele que está sempre nos mostrando, nos direcionando qual caminho seguir? Isso é muito importante. Vamos lá para a gente concluir no 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos. Olha isso. Tu repreendestes asperamente, ou seja, o Senhor, ele chama a atenção, às vezes com aspereza, ou seja, com dureza. Os soberbos. O que é os soberbos? É aquele que eu posso estar aqui falando da palavra de Deus e a pessoa do outro lado tá, olha para isso, nem conhece da palavra, nem sabe da palavra, não sabe nem, eu lá vou confiar nisso aí. Isso é conversa para boi dormir, tá querendo se amostrar, ou que nada, negócio de Deus. E essa conversa aí, isso aí foi coisa de não sei quantos milênios atrás, isso é história. Soberba, altivez, ou eu sei mais do que ela, ou eu sei mais do que ele, eu faço melhor, tá entendendo? Soberba, achar que pode viver só, achar que não precisa de ensinamento, achar que já sabe de tudo. E saiba, queridos, desculpa, perdão, retira essa palavra, o pior tipo de caráter é aquele que
que não sabe, a pessoa não sabe, mas ela acha, ela tem certeza que sabe. Esse tipo de gente, esse tipo de ser humano, esse tipo de conduta faz com que a pessoa morra naquilo, porque ela não tem a humildade e o contrário de não ter a humildade é exatamente a soberba. Ela não tem a humildade de saber que a vida é um verdadeiro aprendizado. E há momentos, e para essas pessoas, geralmente, o nosso Pai, ele se dirige a essas pessoas com aspereza. Por quê? Porque Deus já tentou muitas vezes. É como ele diz lá em Jeremias: eu já tentei madrugando, falando, ensinando, enviando, e vocês não querem me dar ouvido. Isso é para os soberbos, né? Isso é para aqueles que não dão ouvido. Isso é muito triste, porque você cair na mão de Deus, Deus ficar irado com a gente, é muito... nós não somos muito pequenininhos diante da grandeza dele. E aqui o salmista fala: tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Já falei tudo que tinha para falar desse versículo, já expliquei tudo, né? Então são pessoas que, por não ouvirem, passam a ser amaldiçoado. O que é ser amaldiçoado? Carrega maldição por falta de ouvir as correções que Deus dá. Passa a viver uma vida onde faz e é como se corresse e continuasse no mesmo lugar, porque não está dando ouvido à voz do Senhor, não está ouvindo a correção, não está sendo aberto aos ensinamentos. Mas a palavra de Deus está aqui, ao alcance das nossas mãos. A nossa ligação com ele está livre. Jesus Cristo já morreu na cruz por nós e já nos deu livre acesso para a gente ter conversa com ele diária, a todo momento, né? Hoje nós não estamos mais como no Velho Testamento, onde um homem, Moisés, tinha que ir falar com Deus e voltar e vir dizer: olha, Deus disse assim, assim, assim. Não, eu e você, nós podemos falar com ele. Ele mora dentro de nós, ele está conosco. Como diz, é o Emanuel, né? É o Emanuel, é Deus conosco. Ele está conosco, ele está aí com você, do mesmo jeito que ele está aqui comigo. Não existe, queridos, um melhor do que o outro. Ao contrário, existe aqueles que falam mais com ele e outros não. Uns que têm mais intimidade e, infelizmente, outros não. Uns que ouvem mais o que ele está falando e outros não. Uns que dão acesso, dão liberdade para ele chegar e falar e outros não. Uns que dão crédito ao que ele está dizendo e outros não. E aí, por isso que a palavra que disse, ó, que ele, há momentos que ele chega para o rebelde, porque ele tenta com amor, mas o rebelde, ele é soberbo, ele é altivo e não é cauterizado, ou seja, é como essa parede aqui, ó, endurecido, não recebe a palavra, e aí Deus trata com aspereza, né? Deus trata com aspereza e só pode amaldiçoar. Observa isso, guarda isso. Só pode amaldiçoar quem abençoou. E quem é que nos abençoou? Quem abençoou a criatura? O Criador. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, como diz lá em Efésios capítulo 1, logo no iniciozinho, 3 ou 4, 2, 3 ou 4, o versículo. Então, quando a pessoa não ouve, não dá ouvido, não está aberto ao aprendizado, ao se adaptar àquilo, deixar de fazer o que estava fazendo e se adaptar àquilo que Deus está dizendo, ele acaba vindo com aspereza e, como disse aqui, pode até amaldiçoar,
porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E aí você olha para a pessoa e você vê a pessoa sempre vivendo aquela mesma coisa, sempre aquela mesma vida, sempre aquela mesma vida, e batalhando. E você vê que a pessoa batalha, corre atrás e tal, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Então, há algo, como diz minha filha, há algo de errado que não está certo, né? Então, temos que ouvir, né? E obedecer e praticar aquilo que Deus está nos instruindo. E hoje foi só até aqui. Amanhã nós daremos continuidade, se assim o Senhor nos permitir. Louvemos ao Senhor. Eu louvo a Deus por Ele me dar essa graça, me dar essa força de vir aqui, porque não é fácil, não é fácil. Fácil é não fazer, né? Mas eu louvo a Deus que Deus nos dá essa graça, nos dá esse privilégio de poder falar da palavra dele, da poderosa palavra dele. Amém? A mão do nosso Eterno, Ele está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para te abençoar, para te guardar, para te livrar. Guarde, pratique, guardar é praticar. Pratique e traga sempre à memória a palavra do nosso Pai, a fazer aquilo que Ele está dizendo. E as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar você e a sua família. Eliana, a palavra de Deus diz que eu já sou uma bênção, então seja bênção na vida dos outros. Leve essa palavra, me ajude a compartilhar essa palavra, queridas. Me ajude a compartilhar essa palavra. Você que ficou até aqui, deixe o seu like. Por que deixar o like? Porque o YouTube vai entender que isso aqui é uma coisa boa. Tem muita gente dizendo, Eliana, as palavras que você está gravando, os vídeos que você está gravando não estão chegando para mim. Por quê? Porque quem assiste não deixa o like, não coloca um comentário. Então o que é que o YouTube entende? Entende que isso não é uma coisa boa. Mas muitas das vezes a gente assiste conteúdos que não são benéficos, que não nos instrui a chegar até a Deus, e muitas das vezes a gente quer ir lá e deixar um comentário, quer dizer alguma coisa. E por isso que eu, Eliana, e eu estou falando de mim, tá? Estou falando de você não, estou falando de mim. E aí muitas das vezes quando eu coloco lá o comentário, o Espírito Santo diz para mim, desfaça, saia daí, desligue isso aí. Querido, não é brincadeira não, desmancha, eu já fiz o comentário e ele, apague. Saia daí, saia desse lugar. Então, deixe um comentário, dê pelo menos um glória a Deus, dê um aleluia, se é que essa palavra falou com você, e encaminhe essa palavra para outras pessoas. Isso também é um jeito de evangelizar. Eu me lembro que quando eu era criança, meu avô, ele nos levava para evangelizar nas casas, e a gente ia pelas matas, ia pelas marés, passava por dentro de rios, tudo para poder evangelizar. Hoje você só precisa ir aí no botãozinho de compartilhar e enviar para alguma pessoa, compartilhar e mandar para os seus status, compartilhar e mandar para o seu Facebook. Isso é uma evangelização. Hoje é uma evangelização. Eliana, que tipo de evangelizar é isso? Evangelizar é falar para as pessoas também. Mas hoje as pessoas estão mais na internet do que nas avenidas, como Deus mesmo um dia disse isso para mim. E é por isso que nós viemos aqui. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.